Oi, gente. Boa noite. Deixar vocês entrarem aí para ver se estão me ouvindo bem. Deixar o pessoal ir chegando. Vamos ver quem vai estar aqui comigo, né? Aguardando vocês entrarem aí. O pessoal chegando. Adriana. Oi, Adriana. Boa noite. Olá, Jefferson. Júlio, vocês estão me ouvindo bem? Coloca o joinha aí para eu saber que está ouvindo bem, porque eu coloquei outro microfone aqui. Tá, beleza. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Eu entrei num grupo, me colocaram num grupo Religare, as meninas lá são maravilhosas e essa semana elas estavam estudando sobre o Evangelho, então elas pediram no começo da semana que eu falasse um pouquinho mais sobre o Evangelho no Lar, porque aquele vídeo que eu gravei tem muita... O pessoal não entendeu bem o que eu quis dizer, né? Algumas pessoas não entenderam, e é um tema bacana para a gente conversar. Então, a gente pode falar um pouquinho disso. Esperar aí o pessoal entrar. Gente ajeitando minha sobrancelha. Eu estava vendo um vídeo do Valdo, onde ele falava das sobrancelhas. Alguém me disse que eu trisco. Eu não conhecia esse termo, a triscagem. Aí fui ver o que era. E aí eu entendi por que o Valdo, de repente, me encarou tanto quando eu o conheci, quando eu era novinha, né? Quando eu fui conhecê-lo lá em Ipanema, eu tinha uns 20 anos, e ele ficou me encarando muito, muito. Era muito difícil a gente sustentar o olhar do Valdo Vieira sobre a gente, sabe? Ele tinha um olhar, assim, penetrante mesmo, e vai ver que ele estava observando que eu triscava. Eu estou estudando até sobre isso. É bem interessante. Alguém chamou a atenção, eu nunca tinha ouvido nem ele falar sobre isso. Mas aí peguei alguns vídeos dele e estou estudando. Aí ele estava falando das sobrancelhas, né? Vou começar a ajeitar a minha, que tá bem engraçado os vídeos dele falando disso. Depois vocês deem uma olhadinha lá. Gente, boa noite, todo mundo entrando aqui. Alex, oi Alex, tá sempre juntinho também, né? Ana Cláudia, aí lá do Religare, pessoal do Religare. Estou por aqui porque hoje de manhã eu até tentei fazer a live, mas eu havia entrado até pelo grupo, e aí pelo grupo as pessoas, os meus amigos aqui do perfil não veem, né? Então fica melhor a gente fazer assim, e depois aí vocês compartilham lá dentro do grupo, ok? Eu acho que dá a chance de todo mundo participar aqui. Eu vou tentar, eu vou falar um pouquinho, o que vocês tiverem de dúvidas, vocês vão colocando aqui. Caso eu não responda, coloca, por favor, até escreve em caixa alta, não tem problema não, não vou achar que está gritando não. É que fica melhor para eu visualizar, para eu perceber o que é pergunta, dúvida. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca em caixa alta para eu poder visualizar aqui. Eu estou com o meu ajudante, mas mesmo assim me chama mais atenção. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho, a gente vai falar sobre o Evangelho no Lar. Eu tenho um vídeo lá no meu canal que eu coloquei os riscos do Evangelho no Lar. Muita gente, principalmente quem é espírita, de carteirinha, que frequenta, né, casa espírita, não entendeu bem o que eu coloquei lá, e aí a gente sabe que as pessoas às vezes não entendem e ainda fica criticando, né? Mas vamos lá. Eu não sou contra, primeira coisa, a fazer o Evangelho no Lar. Eu acho muito importante, eu acho que é legal. É um momento que você para fazer essa conexão com a galera lá de cima. É super válido você fazer, né? Quando a família aceita fazer, melhor ainda, quando a família faz unida, porque é um momento que a gente tira durante a semana para a gente sentar com a família, a gente vai fazer uma leitura bacana, né, de textos bons, de coisas edificantes. Então, é válido. Gente, eu não sou contra o hábito de se fazer evangelho no lar, não. Eu acho que é até importante. Agora, a gente tem que ter noção do que se passa, do que realmente acontece espiritualmente quando a gente se propõe a fazer o evangelho no lar. Tá? E isso, assim, pela minha experiência, eu já fiz aqui na minha casa, eu vi o que acontecia e eu conseguia perceber o que estava se passando. Na época, eu sabia que tinha alguma coisa errada, identificava, mas talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje.
Então, isso que eu estou passando, nem o conhecimento também que me foi passado depois. Então, o que eu estou passando para vocês é para vocês observarem na casa de vocês, quando vocês fazem o evangelho, começar a notar. Para quem não sabe, quem não é espírita, quando a gente fala o evangelho no lar, é um hábito que os espíritas kardecistas têm de escolher um dia por semana, um determinado horário certo. Você senta com a família, coloca um copo d'água para fluidificar, né, sobre a mesa, lá onde você vai fazer. Você abre aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e a passagem que ele abria, você vai ler, você pode fazer sozinho ou pode fazer acompanhado dos familiares. E aí aquela passagem que você vai ler, você vai fazer um breve comentário sobre aquilo, a gente pode fazer interpretações, a gente conversar entre a gente, o que a gente achou daquele texto e tal. E, bom, eu pulei, né? Geralmente o que eu fazia? Uma prece de abertura, às vezes lia um outro livrinho qualquer que eu chamava de preparo, eu usava muito Minutos de Sabedoria, também a gente abria aleatoriamente, depois abria o Evangelho e aí a gente fazia esse comentário em cima do que foi lido, fazia uma prece de encerramento, pedindo a fluidificação da água e ponto. Geralmente em meia hora você faz isso, tá? Com a família, às vezes quem quer estender um pouquinho mais, beleza. Então esse é o hábito, tá? Isso eu estou falando do que acontece fisicamente. É assim que acontece nas casas. Mas espiritualmente, o que aquilo está acontecendo? No momento que você se prontifica num determinado dia da semana, você criar aquele hábito de fazer aquilo ali pontualmente, você começa a criar vínculos com amigos espirituais, tá? Então, os mentores, os amigos espirituais, os bons espíritos, aqueles que trabalham na falange do bem, eles começam até perceber que você está sendo, que você tem disciplina, que você está fazendo aquele trabalho certinho ali, regularmente. Então eles vêm, eles acompanham o trabalho que está sendo feito, eles estão ali juntos dos nossos mentores, porque no começo são só os nossos mentores que vão nos acompanhar naquele trabalho. Mas eu sempre digo, aqui, lá é como aqui. Então, se a gente tem uma galera de amigos que começa a ver que a gente está fazendo a coisa regularmente, certinho, o que esses nossos amigos vão falar para outros? E se eu resolvesse abrir um ponto assim, de estudo aqui em casa, ia começar com meia dúzia de amigos, daqui a pouco esses meus amigos estão falando para outros, e esses outros estão falando para outros, aí o que vai acontecer na minha casa? Daqui a pouco eu estou recebendo, de 6 pessoas que eu estava recebendo, daqui a pouco eu estou com 12. Daí 24, daí vai crescendo, a galera. É assim que os centros espíritas são formados, né? Através dessa disciplina, das pessoas se dedicarem a estudar. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho dentro da nossa casa, a mesma coisa acontece. Os nossos mentores, às vezes, percebem que a gente tem condição de amparar, de trazer palavras legais para amigos, para espíritos também que estejam precisando. Então, eles vão e se comunicam com outros espíritos que tenham, de repente, uma condição maior, ou às vezes até mesmo eles têm, de trazer espíritos que estejam precisando para ouvir aquela palavra. Então, os espíritas rebatem dizendo assim, mas não é sessão espírita. Não, não é sessão espírita. Ali a gente não vai deixar incorporar ninguém, embora, dependendo às vezes do momento, se o médium não tiver educação mediúnica, pode até acontecer incorporação, sim. Tá? Não vem com essa que quantas vezes você está fazendo ali um trabalho e se você perceber que é um espírito que às vezes se aproxima, um espírito sofredor, esse é o risco, sabe? Foi isso que eu quis falar. Mas o médium, ele tem que ter o quê? Tem que ter educação, tem que ter conhecimento para ele não deixar se mediunizar naquele momento, porque não há necessidade disso, né? Mas que a sua casa se torna um ponto de luz, se torna. No momento que você cria esse vínculo, que você está abrindo a sua casa, que você está trazendo espíritos bons para participar ali daquela reunião que você está se propondo a fazer, você está se tornando um ponto de luz, né? E esse ponto de luz
é óbvio que vai atrair espíritos que estejam precisando de socorro. Então, se você começa a fazer isso aqui, eu estou fazendo isso aqui no meu bairro, qualquer espírito que esteja na erraticidade e que queira se modificar, que esteja precisando de ajuda, quando ele perceber aquele foco de luz, ele vai se aproximar. Então, a gente tem que ter ciência disso, a gente tem que ter conhecimento, saber no que a gente está se metendo, tá? Isso é ruim? Se você não souber se preparar para isso. Se você achar que só o fato de toda semana você abrir teu livrinho, você sentar com a sua família ali e rezar, né? Entre aspas, e você fazer aquela precezinha ali que você está protegendo a sua casa, e nos outros dias você não se policiar, você brigar com todo mundo, você não controlar seus pensamentos, você ter acessos de ira dentro de casa, de raiva, de ciúme, deixar todas aquelas emoções negativas aflorarem. Gente, a tua vibração está baixa. Então, todos aqueles espíritos que vieram procurando ajuda e que estão próximos da sua casa vão conseguir te acessar. Isso é fato, gente, é física, não existe mágica. Não existe, a gente tem que desmistificar o espiritismo, sabe? Tudo acontece do lado de lá, do mesmo jeitinho que acontece do lado de cá. Se você convida pessoas para sua casa que estejam com problemas, você tem que sempre se mostrar forte para, em momento algum, você cair. Se eu sei que eu tenho uma fraqueza, como eu vou convidar uma pessoa para morar dentro da minha casa que possa, de repente, me pegar justamente pela minha fraqueza? Eu tenho que estar ciente. Então, eu tenho que estar me policiando o tempo todo e saber com o que eu estou lidando. Foi isso que eu quis falar naquele vídeo dos riscos do Evangelho no Lar. Tá? É uma prática maravilhosa que une as famílias, mas a gente tem que ter consciência que não é só fazer aquilo, não é um ritual que vai nos defender, que vai proteger, que vai criar essa rede de proteção ao nosso redor. Não é assim que funciona. Não adianta, vocês podem rebater. Eu sei que tem muitos espíritos que rebatem, né, espíritas que rebatem, que dizem, não, o hábito protege, não é assim. E eu, com o vídeo também, eu pude perceber que eu não estava sozinha. Muitas pessoas que começaram a fazer Evangelho no Lar perceberam. As crianças adoeciam, os bichinhos de casa ficavam mal também, porque recebem toda essa carga. Né? E se você não estiver bem, se dentro da sua casa, é lógico que a proposta do Evangelho é justamente pacificar, é acalmar, mas você tem que, no momento que você começa a fazer, se colocar em posição de ponto de luz. Eu sou um ponto de luz e ter essa responsabilidade. O tempo todo se policiando, o tempo todo se mantendo em prece, o tempo todo orando por aqueles que estão precisando de ajuda, porque isso é que vai manter a vibração da sua casa bem. Sabe? Se você estiver bem, você não precisa nem necessariamente exteriorizar a tua energia, é até legal. Você, às vezes, emanar um pouco da sua energia para todos os cantos da sua casa. Mas você estando bem, você tendo essa consciência e passando isso também para as pessoas que estão fazendo o evangelho junto com você, para as pessoas que estão dentro da sua casa também. Se você tem uma pessoa que tem um pouquinho mais de problema, que tem alguma dificuldade, a gente conversa com os outros que não têm, dizer, olha, a gente está fazendo isso, a gente vai ajudar, nossa família vai prosperar, a gente vai ter mais proteção realmente, mas a gente tem que ter consciência que isso que a gente está fazendo também nos deixa um pouco vulneráveis. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Gente, é uma forma de crescer. Se a gente for olhar assim, o evangelho é maravilhoso. Por quê? Porque é uma forma da família toda crescer, mas com responsabilidade. Ciente do que realmente você está fazendo, do trabalho que você está se propondo a fazer. Então, isso é que eu acho que é importante passar para todo mundo. Não é só dizer, faz o evangelho no lar que tudo resolve. Você começa a fazer evangelho no lar, até porque eu tive relatos de pessoas que começaram a fazer evangelho no lar e tudo degringolou dentro de casa. Porque acontece. Porque acontece. Se você não estiver preparado, num centro espírita, quando o centro se torna um foco de luz,
Existem espíritos que têm conhecimento de magnetismo, que eles vêm para blindar aquele ambiente. Então, eles vêm e fazem um trabalho energético de blindagem, aonde espíritos não é qualquer tipo de espírito que entra naquele ambiente. Mas quando você está fazendo na sua casa, às vezes você não atrai esse tipo de espiritualidade para te proteger. É que o espírita, ele tem mania de achar que ele é o todo-poderoso. Aliás, não é só espírita, os evangélicos também se acham porque foram salvos por Jesus. Gente, isso não funciona. Nem com os evangélicos, nem com os espíritas. Não é assim. A gente tem as nossas amizades, a gente tem os nossos protetores de acordo como a gente vibra, de acordo com as nossas afinidades, com as amizades que nós fizemos em vidas passadas. Então não adianta você achar que só o fato de você abrir o evangelho, estou ali fazendo, vai vir um baita de um espírito poderosérrimo, vai blindar a sua casa, porque isso não acontece. Tá? Até esse trabalho de blindagem não é qualquer um que faz. Existem equipes espirituais especializadas, tem que ter um profundo conhecimento magnético para poder formar um escudo realmente protetor que vá repelir espíritos com baixa vibração. Não é qualquer espírito que consegue fazer isso. Tá? Então, é preciso ser um espírito que tenha realmente conhecimento, que tenha um certo poder energético para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente pensa que é sempre super protegido, não é assim. Vamos pensar como nós somos, pequenininhos. E os nossos amigos são pequenininhos como a gente, são bondosos, são melhores do que a gente, já estão mais evoluídos, mas também são pequenos. Né? Eles nos ajudam na medida do possível. Então, para eles é muito mais fácil nos ajudarem quando a gente está vibrando melhor. Se a gente começa a vibrar mal, se a nossa casa fica um caos danado, eles não podem, eles não têm como nos acessar, eles não têm nem como nos influenciar para o bem. E aí a gente fica à mercê daqueles que estão vibrando mais baixo. E quando eu falo mais baixo, não necessariamente na maldade. São espíritos, às vezes, que estão perdidos, desorientados, e que quando vem um foco de luz, eles vêm procurar ajuda. Não que eles sejam ruins, não que eles estejam vibrando no mal, mas são espíritos ainda necessitados. Então, isso é que a gente tem que ter consciência, porque aí se você é um médium empata, aquele que consegue ter uma sensibilidade mais aflorada, o que vai acontecer? Ele vai começar a sentir dores inexplicavelmente, sem saber por quê, porque está captando toda a sensação que aquele espírito que veio, que se aproximou, ele está percebendo. Então, isso é importante falar. Tá? Não é que não se deva fazer, deve fazer sim. Porque é uma forma, como eu falei lá atrás, é uma forma da gente unir a família, né? Da gente tentar trazer um pouco de paz para o nosso lar. É super importante, é uma prática importante. É um ritual do kardecismo. O kardecismo também tem essa mania de dizer, não existe rituais, não sei o que, existe sim. Tudo que a gente faz com uma certa disciplina ali, periodicidade, né? E você faz ali certinho, sempre, e da mesma forma, é um ritual. Né? Então, é um ritual que os kardecistas têm hábito de fazer, mas que não é bem explicado o que está acontecendo. Então, é um ritual válido? Mas deve ser explicado direitinho o que ocorre nos bastidores. Aliás, como a maioria dos rituais. Tá? A gente vê nas outras religiões, seja ela no catolicismo, na Umbanda, que se pegam em certos rituais que têm um fundamento. Mas a maioria das religiões não passam fundamento, só diz, tem que fazer e ponto. Faz porque é bom. E aí você às vezes faz e muitas vezes se lasca. Então é importante a gente saber o que está acontecendo por trás. Como realmente, o que aquilo vem trazer? Qual o propósito daquilo? Né? Isso é importante em qualquer ritual que você vá fazer, para você não fazer às cegas. Tá? Deve fazer? Deve fazer, mas com responsabilidade. Tem dúvida aí, gente? Cleverson, oi. Maria Cristina, Isabel, Edilene, Lia, Ivan.
Olha, Cláudio Henrique, pessoal aí, alguém com dúvida? Adriana falando, Evangelho no Lar é coisa séria, é mesmo, é sério, gente, é um trabalho sério. Você está se tornando um ponto de luz, tem que ter noção disso, tá? Não é que você vai incorporar. Oi, Léo, Léo entrando também. Ivan, não é que você vai incorporar, você vai dar passagem para os espíritos, isso é outra coisa também importante que a gente tem que ter noção. Médium tem que ter educação, médium tem que ter conhecimento, procurar ler mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, o livro dos médiuns. Se você é médium, procura esses livros para ver. Tem um outro que eu gosto muito do Pastorino, que eu sempre troco, acho que é Técnicas da Mediunidade. Esses livros vão nos ensinar a controlar o processo de incorporação, para a gente não dar passagem a qualquer espírito, porque às vezes a gente não está numa vibe muito legal e muitas vezes nos falta esse autoconhecimento, esse discernimento, que é o que acontece às vezes com muitos médiuns, e aí começa a sentir a aproximação de alguma coisa e dá passagem. Quando vê, não é um espírito bacana, é um espírito que está em sofrimento, que está precisando de ajuda. Alguns dizem, isso é legal, porque ele precisa do mergulho da carne. Não, não precisa. Tá? Ele está te usando para poder mergulhar aqui, usar um pouco esse espaço, caso você queira ajudar e se tiver alguém para falar com ele, porque senão ele só vai incorporar, vai te causar desconforto físico, porque cada incorporação dessa é um desconforto danado, com que propósito? Né? Então a gente tem que raciocinar, não é só fazer, porque aí eu tô deixando ele incorporar, eu tô praticando a caridade. Vai praticar a caridade de outra forma. Existem outras formas da gente praticar a caridade, eu venho falando isso, que é ouvindo as pessoas que estão encarnadas do que dar passagem assim para espíritos que não estão em condição e eles estão ainda muito presos à matéria e utilizam esses médiuns que não conseguem ter um controle mediúnico para fazer um mergulho aqui na terceira dimensão. Apenas isso. Porque não adianta nada. Se não tiver um doutrinador perto, uma pessoa para conversar, para tentar esclarecer, ele só vai mergulhar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai passar aquele mal-estar todo, aquilo tudo. Aí ele vai embora, aí o médium, eu estou me sentindo melhor agora. Muitas vezes não é assim. Tá? Muitas vezes é até o nosso ego se sentindo, achando que fez uma boa ação por ter dado uma passagem para um espírito vir aqui. Para quê? Porque ele precisava vir aqui e chorar, assim, usar teu corpo físico. Gente, a gente tem que saber o nosso propósito de mediunidade. A gente utilizar isso de uma forma construtiva, de uma forma objetiva. Porque é desgaste energético. Cada incorporação dessa, você acaba doando muita energia também. E quando o espírito ele chega próximo, ele já começa a te sugar, porque há um desequilíbrio energético. Então, tudo isso, a gente tendo conhecimento, você começa a bloquear. Como você consegue bloquear? Com o teu mental. Você consegue bloqueá-lo. E caso você não consiga com o seu mental, começa a fazer prece. Peça ajuda, se coloque em prece, coloque bons pensamentos mesmo, peça ajuda aos bons espíritos que venham te auxiliem, para que aquele irmão não te mediunize, porque não há necessidade. Começa a conversar assim, que aí você realmente vai atrair espíritos bons para junto de você, para espíritos que têm um conhecimento energético para retirar aquele ali de perto e te deixar em paz, né? Então, eu acho que a gente tem que ter noção de tudo isso. A Kátia falando, precisamos entender que quando iniciamos qualquer trabalho na espiritualidade, nos tornamos um meio de auxílio, haverá aproximação e tentativa de interrupção. Afinal de contas, o mal não quer ver o bem trabalhando. Sim, isso também acontece. A gente sabe que cada vez que você se engaja num trabalho do bem, não é só do lado de lá, até aqui mesmo. Quantas coisas acontecem na nossa vida quando a gente começa a querer fazer um trabalho bacana, né? Aqueles que não vibram igual tentam te colocar para baixo, ou que aquilo não vai te levar a lugar nenhum, que não é. Então a gente sabe que a gente tem uma série de coisas para enfrentar quando a gente quer fazer um trabalho legal, quando a gente quer ajudar os outros.
Mas é sempre assim, você ciente do risco que você está correndo, sabe? Não é você fazer, porque eu estou sendo protegida, porque eu estou fazendo esse trabalho no bem. Não, não é assim, né? Há pouco tempo, eu fui lá na Ilha do Governador, eu fiz uma palestrinha lá, e eu estava falando com o pessoal que lá o forte deles é atendimento, entregando quentinhas à noite. Então eu mostrei para eles a responsabilidade que eles têm com eles, participando desse trabalho. Porque muita gente acha que só o fato de, estou preparando a quentinha, estou me dedicando aqui com amor, estou fazendo, aí bota, arruma a quentinha, vai de noite lá entregar, que aquilo tá se protegendo, está criando uma proteção, porque os bons espíritos estão vendo essa pessoa como um bondosa e estão protegendo. Não é assim que funciona. Funciona se você mantiver o teu padrão vibratório for bom, sabe? É que eu já participei de trabalhos de entrega de quentinho, onde as pessoas iam rindo, galhofando dentro do carro, fazendo uma fuxicada danada, falando de um, falando de outro, e eu me afastei. Gente, que proteção tem um trabalho desse? Quando você vai entregar quentinha, você está entregando para aquela pessoa que está ali na rua, imagina as companhias espirituais que estão com aquele irmão ali necessitado. Tá? Muitas vezes eles estão ali por processo obsessivo. Eles estão com um monte de obsessores ao redor deles. Você já vai ser atacada porque você está ajudando aquela pessoa. Então, quando você chega com uma comida, muitas vezes você já está comprando briga com o obsessor dele, porque são às vezes dívidas lá de trás. E os camaradas querem que aquela pessoa fique numa M danada, que não tenha mesmo o que comer. Aí você chega oferecendo alimento, olha a briga que você está comprando às vezes para você. Então, um trabalho desse, você tem que sair da onde você está indo entregar em prece. Eu até desaconselhei as pessoas que queiram fazer esse trabalho sozinha. Gente, é muito bom fazer em grupo, porque o grupo você vai formando uma egrégora. Então, você atrai já espíritos que vão percebendo, através dos nossos mentores, aquilo que eu falei lá atrás. Os nossos mentores começam a falar para um, para outro, atraem espíritos que têm condição de ajudar nesse tipo de trabalho, que eles vão conseguir, de certa forma, nos proteger. Mas para nos proteger, a gente tem que estar num padrão bacana. A gente tem que manter o nosso coração mais puro, sem fuxico, sem intriga, sem galhofada, sabe? Levar o trabalho com seriedade. Você sair lá da casa onde você se propôs, lá fez as quentinhas, fazer prece, ir em prece, sabe? Não é você fazer um trabalho fúnebre, não é isso. Você pode ter alegria, você pode se sentir bem, mas evitar você estar ali falando mal dos outros, com intriga, eu via isso mesmo. Às vezes estava dentro do carro falando uma coisa, falando outra, eu ficava, putz, grila. Caramba, não é assim. E as pessoas se achavam o supra-sumo. Porque eu estou entregando quentinha. E não é por aí. Não é. Então, são trabalhos que quando você se propõe a fazer, você tem que ter muita responsabilidade. Muita. Sabe? Principalmente com você. Porque, às vezes, se você não estiver bem, você atrai um desses obsessores para junto de você e eles vão ficar esperando só você cair mais um pouquinho para te influenciar negativamente. Então, você sabendo com que você está mexendo, aí você tem noção. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não conseguem ver, não conseguem perceber. E essas coisas não são ditas. Né? Então, as pessoas entram abraçando esses trabalhos assim, como se esse tipo de trabalho já fosse a proteção. Acho, não, eu sou bom, a espiritualidade está vendo que eu sou bom porque eu estou fazendo isso. Não é só isso, não. Tá? A gente tem que manter nosso padrão. Não é dizer que você vai se tornar santo, mas é você se policiar mesmo. Cada vez, porque a gente erra, mas o grande barato da coisa é a gente errar e a gente reconhecer que a gente errou. E pedir desculpa até para eles, sabe? É o que eu costumo fazer, não é que eu não erre, não, eu erro pra caramba. Eu, então, que sou muito crítica, eu faço muitos julgamentos. Quantas vezes eu voltava desse tipo de trabalho? Por que eu parei de fazer? Outra coisa. Porque eu criticava e julgava. E ficava puta. Eu vou falar, a palavra é essa. Eu ficava puta com quem estava dentro do carro fazendo esse tipo de coisa.
entendeu? Então, só o fato de eu ficar assim, de eu já estar julgando, já estar criticando, já baixava a minha vibração. E aí eu estava lá fazendo, estou me tornando presa fácil. Então eu vi que eu também não estava preparada ainda para fazer, porque eu ainda julgava meus irmãos, né? A gente tem que, de repente, ter uma outra postura, tentar falar, olha, gente, pô, não vamos por aí, não tá legal. Eu não sei fazer esse tipo de coisa. Quando eu vejo coisas erradas, eu fico indignada, eu chuto balde. Eu sou meio... Aí eu não sei falar, não sei ser assertiva. Eu sou agressiva. Eu estou aprendendo, eu estou me policiando para me tornar mais paciente. Mas eu trago muito aquela coisa do índigo indignado nas veias. Quando eu vejo coisa errada, eu não sei, com jeitinho, ter jogo de cintura. Olha, não é por aí, não é assim. Eu chuto logo o balde. E fico indignada mesmo, fico pé da vida. Então isso faz a minha vibração baixar. Não, é uma coisa que eu estou trabalhando em mim. Até mesmo nos meus relacionamentos com as pessoas. Eu vejo que eu ainda estou muito crua para me relacionar, né? Porque eu fico, quando eu vejo falsidade, quando eu vejo inveja, quando eu vejo intriga, cara, eu chuto balde. Eu não tenho paciência, sabe? Eu fico tão indignada de ver as pessoas fazendo isso que eu... Mas esse não é um comportamento legal. A gente tem que ser assertivo. Você tem que ter que falar, olha, pô, fulano, não é por aí, a coisa não rola. E se a pessoa não mudar, aí você se afasta. Mas você fez a sua parte de tentar, né, contornar a situação. Eu nem tentei, porque eu sabia que eu ia xingar, então eu me afastei. E eu sou assim, quando eu percebo, mas estou errada. Eu preciso aprender a lidar melhor com as pessoas, reconheço. Então é isso que é bacana, é você ter o autoconhecimento. Tá? Eu não estou fazendo aqui gênero não, gente. Eu reconheço quando eu estou errada mesmo e falo com eles. Eu digo, pô, caramba, me ajuda, gente, não é possível. Me ajuda. Quando eu for falar, segura a meleca da minha língua, não deixa eu falar. Eu peço ajuda. Então, isso é que é legal, sabe? É você reconhecer. E isso te coloca numa vibe bacana, porque no momento que você reconhece seu erro e você pede ajuda, você está se conectando com eles também lá. Com um lado bom. É prece também. Isso também é prece. Você reconhecer e você pedir ajuda para consertar o seu erro é uma prece. Você está se conectando com o lado bom da força. Então, a gente, tendo noção disso, né, a gente pode partir para os trabalhos, a gente fazer o evangelho do lar, né, na nossa casa. Agora, sempre com responsabilidade. Deu para entender agora o que eu quis falar? Que eu não sou contra, mas a gente tem que ter, saber onde a gente está se metendo. O Sávio, oi Sávio, Sávio falando que já chorou por um cara na rua que queria apenas comida. É muito triste. Além disso, também, de todo esse problema, a gente fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que estar muito bem amparado. Tá? A gente tem que estar com o nosso emocional bem legal, bem firme, para que os nossos mentores nos amparem num momento desse. Porque a gente sente realmente muita pena, muita. E se você não estiver preparado para isso, você se deprime, você começa a comprar as dores dos outros. Né? Aí você começa a não compreender mais todo esse processo de que ele está assim porque ele também, de certa forma, ele vibrou nisso. Em algum momento, ou alguma coisa ele fez, ele não é que ele esteja sendo castigado, é porque ele está dentro daquela frequência, é opção dele, livre-arbítrio dele, a escolha dele fez com que o padrão dele caísse e que depois ele não conseguisse mais se levantar. E a gente tem que olhar com muita compaixão para esses irmãos, né? Mas compreendendo todo o processo. Eu não vou muito nem naquela que ele está colhendo o que ele plantou numa outra vida ou nessa vida mesmo, porque ele está resgatando os erros. Não, eu vejo como houve realmente em algum momento da vida dele um deslize, e ele veio deixou a vibração cair de tal forma que
começou a atrair tudo errado para a vida dele. E isso às vezes acontece até desde que a pessoa nasce. Ele já vem com uma essência em desequilíbrio, ele encarna e tudo na vida dele vai, desde pequenininho, nada vai dando certo. Até ele cair nas drogas, até ele cair na rua, até ele... Ele está vibrando dentro daquilo. Então a gente tem que ter realmente muita compaixão por aquele irmão, mas compreendendo todo o processo que ele está passando. E muitas vezes esses espíritos não adianta a gente falar, ele está naquele padrão vibratório. Ele vai ter que realmente passar ainda experiências, ele vai vir passando experiências até ele despertar, ele ainda não despertou para tudo isso, para que realmente a gente tem que procurar se conectar com as coisas boas, a gente tem que manter bons pensamentos, que isso tudo é necessário para que a nossa vida flua de uma forma melhor, né? Então, a gente tenta falar com todos, eu acho que quem faz esse tipo de trabalho até leva uma palavra amiga, leva palavras de conforto, né? Não é só o alimento material, muitas vezes só o sorriso, só o abraço, só você chegar e olhar aquela pessoa como realmente uma pessoa, né? Isso já ajuda de montão. Mas é todo um processo que ele está vivenciando e que faz parte da vibração dele mesmo. O Rafael está falando, sinceramente eu não conheço a vida de Buda, que diz que durante um tempo foi morador de rua, desapegou de tudo, foi meditar e depois voltou para casa. É possível, é possível. Então, mas por quê? Porque ele conseguiu despertar, né? E se a gente está falando de Buda, Buda já vinha com uma essência evoluída, talvez para passar exemplos. Eu estou falando sem conhecimento, mas o que me intuiu. Né? Ele já veio com a sua essência, isso na essência dele, que ele não ia passar de boca as coisas, ele teria que experienciar, ele teria que passar mesmo pelas vivências para transmitir o que ele teria, o conhecimento todo dele através do exemplo. Então, por isso, ele foi, e depois ele conseguiu voltar, ele saiu. Não é impossível sair, mas a pessoa tem que querer, volta a falar, não tem mágica, a pessoa tem que querer, tem que partir dela. Eu não vou chegar ali, dar um passe no morador de rua e vou resolver o problema. Isso não vai acontecer, não adianta. Pode juntar 1000 médios e dar um passe no sujeito que não vai acontecer. Ele precisa sair daquela vibração, ele tem que querer sair. Aí sim, no momento que ele quiser sair, que ele tiver realmente propenso a sair, uma pessoa só vai ser o suficiente para falar para ele, meu irmão, procura realmente ter bons pensamentos, sai disso, procura ajuda, se você quiser ajuda, uma pessoa só vai estender a mão e ele vai sair, né? Então, tudo, cada um tem o seu tempo certo do despertar. E a gente tem que respeitar, não tem jeito. Ninguém amadurece na marra, não tem como, não adianta. As pessoas têm um tempo certinho do amadurecimento. Léo falando, vibrar no amor e um mundo louco como o nosso requer um trabalho grande, uma atenção na consciência durante cada segundo do nosso dia. É muito desafiador se manter equilibrado. Mas a gente tem que lutar contra isso. Gente, uma das coisas que mais nos desequilibra, isso dito pelos meus amigos espirituais, me dando puxão de orelha, hein? Uma das coisas que mais nos desequilibra é o julgamento. Isso, conselho que me foi dado por eu ser extremamente crítica, por eu julgar muitos outros, tá? Assim, às vezes eu fico muito decepcionada com as pessoas, eu digo, poxa, se eu me colocasse no lugar dela, eu jamais faria isso com ela. Só que eu não enxergo que eu estou num estágio e aquela pessoa está em outro. Então não quer dizer que aquela pessoa seja ruim, seja pior do que eu. Naquele ponto ela errou comigo, mas de repente em outros pontos ela está muito mais evoluída do que eu estou. Mas naquele momento, aquela pessoa me fazendo aquilo, que eu sei que eu jamais faria aquilo com ela, e não faria mesmo, porque eu já passei pela mesma experiência e não fiz com outras pessoas, então eu me conheço através do meu sincero autoconhecimento, aquilo me decepciona. Sabe, eu às vezes entro numa bad danada. Eu fico, assim, possessa de como aquela pessoa fez aquilo comigo. Então eu estou julgando também. E eu não estou... eu estou sendo crítica, né?
Pô, caramba, porque eu não faria? E não pode ser assim. E hoje em dia a gente tem que o tempo todo nos policiar, até por causa da mídia. Casos de que a gente cada vez mais, o que a mídia está fazendo, colocando, eles querem chamar atenção de qualquer jeito. Há uma disputa muito grande entre internet, TV e tal. Então, cada vez mais a gente vai ver casos absurdos para chamar a nossa atenção. Né? Então, os assassinatos aí horrorosos, as coisas horrendas que a gente vê, e isso faz com que a gente crie uma revolta contra aquele que cometeu aquilo. Até os próprios roubos de político, essa ladruagem toda que está aí, é uma coisa que deixa a gente indignado? Deixa, mas a gente não pode cair na vibe do julgamento. Ah, porque merece isso, ah, porque merece aquilo. Deixa para lá. Ele vai colher exatamente aquilo que ele plantou, deixa para lá. Se o camarada matou, estuprou, fez não sei o quê, ele vai para dentro de uma prisão onde ele vai ficar lá com outros presos que vão saber o que ele fez, e ele vai colher direitinho o que ele fez. Nesses políticos todos aí, não vê como a coisa está pipocando, que está aparecendo? Eles se achavam que a impunidade não ia atingir ninguém. Olha como estão se lascando. Está pegando todo mundo. Quem fez merda tá, ó. O que o pessoal está pegando não está poupando ninguém. Então não nos cabe ficar desejando mais mal para o sujeito. O cara já está estropiado, já está ferrado. Todo mundo já sabe o que ele fez. Deixa que ele vai colher lá o que ele plantou. Sabe? Não a gente vai para a rede social porque fulano é melhor do que ciclano, porque não sei o quê, porque... Cara, isso daí baixa a nossa vibe. E é nisso que a gente tem que se policiar. É isso que a gente tem que tomar conta do nosso rabo. Se a gente não participa da coisa, deixa e vai agir na hora que você tiver que agir. Quando tiver a próxima eleição, você não vota no fulano. Ponto, acabou, gente. É tão simples. Né? Vai adiantar alguma coisa você ficar xingando o fulano, desejando mal para o fulano, brigando nas redes sociais, que o cara tá lá, daqui a pouco ele tá de novo se candidatando e o povo vota mesmo. O que você tem que fazer é você não votar. Você pega um caderninho, anda lá, fulano não presta, ladrão, Beltrano não presta, ladrão, que a gente esquece, né? Então, cada manchete dessa, tu coloca lá, ó, fulano estava dentro do Lava Jato, Beltrano estava... Quando vier a eleição, você olha lá no teu caderninho e diz assim, esse eu não posso votar, esse eu não posso votar. Pronto, tu está fazendo a tua parte, sem encher o saco de ninguém também, e respeitando a opinião de cada um. A gente tem que... Isso é não nos intoxicarmos com as notícias, sabe? E é isso que a gente tem que fazer cada vez mais. Cada vez que a gente entra aí de sola num debate desse aí, fica batendo boca com um e com o outro, você está se intoxicando. O camarada que está do lado de lá, ele muitas vezes nem recebe a energia que você está mandando. É você que está mandando, é você que está gerando, que está produzindo. Às vezes ele nem alcança ele, tá? Então isso que a gente tem que ter noção. Mas policiando o tempo todo, o tempo todo. Isso aí, Léo. A prática do não julgamento é um poderoso instrumento para nos manter no caminho da luz. Estou tentando, tá? Estou tentando. Não é fácil. Não estou falando que seja fácil. Brigo o tempo todo comigo mesma. Isso foi conselho que eu recebi dos meus orientadores espirituais, que é um dos pontos que eu preciso muito trabalhar em cima do julgamento, sabe? Me afastar. Eu vi que a pessoa não tá legal, você até se afasta, mas procura não julgar, sabe? Procura não colocar o dedo na ferida do outro e apontar e falar, olha, fulano é assim, Beltrano é assim. Que eu sou muito de fazer isso, eu fico com tanta raiva, principalmente com mentira. Cara, uma coisa que me deixa mais furiosa é mentir para mim. Chega para mim, eu já falei, se você é meu amigo e matou alguém, se me pedir ajuda para esconder o corpo, chega para mim e diz assim, olha, eu matei, vamos lá, eu vou pensar o que eu posso fazer e vou te ajudar. Agora não chega para mim e diz assim, não, mas eu não fui eu que matei, você pode me ajudar, e depois eu descobri que o cara matou, e aí eu mato o sujeito. Mentira é horrível e a mentira, eu não sei, cada vez mais a gente vai ter as mentiras assim, ó, a gente vê pelas notícias. As mentiras estão cada vez mais sendo desmascaradas, porque também a gente está ampliando a nossa percepção, então a gente está percebendo melhor as pessoas energeticamente.
Então, mesmo que você não queira, às vezes você chega perto daquela pessoa e fica aquele sininho martelando. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Olha, é um inferno isso. Porque você está o tempo todo com a pessoa e energeticamente você até sente quando aquela pessoa está te contando uma mentira. Porque a tua percepção, você está em pleno período de transição planetária, onde tudo está se aflorando, você está aumentando a tua percepção das coisas ao teu redor, então você sente aquilo. E é desagradável. E na maioria das vezes, meia dúzia de dias depois, você tem comprovação que realmente fulano estava mentindo para você. Então é muito desagradável. Agora, quando isso acontecer, o que eu tenho que aprender? Só me afastar. Deixa para lá. Não te avisaram, você não quis ouvir. Tua capacidade perceptiva te alertou que você estava sendo enganado. Então se afasta. Não queira matar o sujeito. Deixa ele vivo. E outros façam o serviço. É assim que a gente tem que aprender a agir. Eu sei que é difícil, nesse mundo aqui que a gente está, mas é assim que tem que ser, sabe? Para a gente não se prejudicar. Porque cada acesso desse de raiva, eu estou me desequilibrando. O fulano não está nem aí, ele vai continuar mentindo, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez, e quem vai ficar toda lascada sou eu. Então a gente tem que ter isso é inteligência emocional, né? Que é o que está faltando na maioria das pessoas, em mim também. Mas eu estou lutando. Quem mais? A Bianca falando que é difícil, né, Bianca? Aguentar mentira é ruim. É lógico que, assim, não é querer a gente passar por, sou santo, nunca minto. A gente acaba contando uma mentirinha ou outra. Mas tem mentiras que não tem lógica, não tem um porquê. E às vezes mentiras com dolo mesmo. A pessoa está mentindo com o intuito de te enganar. Então é diferente. Existem às vezes aquelas mentiras sociais que você, para não magoar, né, dar uma mentirazinha, conta uma mentirinha aqui e ali. Eu não posso ir hoje porque eu invento uma desculpinha. Isso tudo bem, é até admissível, né, em determinadas situações. Não é você querer ser santo e dizer, eu não minto mais agora. Não é isso. Mas existem mentiras e mentiras, né? Tem aquelas que são mesmo com o intuito de te enganar, de te iludir, né? De tirar proveito de você. Então, a gente sabe. Enfim, é. Olha, a gente ainda está engatinhando, Léo. A gente ainda está engatinhando. A gente não pode julgar o outro porque isso, a gente não pode apontar o dedinho para o outro, é verdade. É muito difícil dentro desse planeta aí, dessa mistura ainda que a gente tem, né? De uns vibrando tão baixo, outros um pouquinho mais alto. A gente oscila demais, então é difícil a gente ter esse discernimento de você não julgar, não apontar, mas Vinícius quer que eu fale sobre o absolutismo de Deus. Bom, eu não sei se é isso que talvez que eu esteja interpretando aqui como esse absolutismo, mas eu já falei em diversos vídeos que eu não vou nessa onda do Deus Todo-Poderoso que está olhando pela gente aqui, que ele olha por todos nós. Eu vejo Deus de uma outra forma, como uma fonte criadora, mas que depois, lógico que ele está dentro de nós, porque foi ele, nós trazemos a partícula, a essência, né, da essência primordial, universal ali, nós temos isso conosco, mas eu não vejo como uma energia que policie, que tome conta de tudo, que esteja ali olhando os nossos passos. Eu vejo sim que nós temos espíritos, irmãos, seres, consciências, vou usar toda a nomenclatura que eu puder, que olham por nós. E cada um de nós é amparado, é protegido por espíritos que ao longo da nossa caminhada existencial, a gente vai fazendo amizades, né, com uns e outros. Então, a gente vai criando esses vínculos com essas egrégoras, com essas falanges, com determinados seres. Muitos são protegidos por seres que não são daqui dessa galáxia, outros são protegidos por seres que passaram pela Terra e que desencarnaram, como os que são protegidos pela falange de Jesus.
Então, são diversas falanges, diversos espíritos, consciências que têm um padrão mais elevado, trazem mais conhecimento, padrão vibratório, padrão moral, em termos de tudo, e que olham por nós aqui. Então, quando você está pedindo por Deus, você está, na verdade, pedindo para uma dessas forças que te acompanha, né? Então, eu vejo assim, tá? Da maneira como eu consegui encaixar essa força, Deus, em todo esse processo. Porque não conseguia conceber, mesmo o Espiritismo tentando explicar essa diversidade, por que uns nascem de uma forma, outros nascem de outra, por que há essa diferença toda no mundo, uns nascem sofrendo, por misericórdia divina, então Deus não é bom. Que se a gente partir daquela premissa lá que a Deus é soberanamente justo e bom, se ele é soberanamente justo e bom, ele não vai nunca permitir que nada venha lascado nesse mundo. Não vai, não tem lógica para mim isso. Então eu consegui compreender que, na verdade, a gente está aqui colhendo as coisas de acordo com o nosso padrão vibracional. De acordo com como nós vibramos, nós somos gerados, nós somos formados, nós vamos para os lugares que a gente está afinizado. Se você nasceu mal, meu amigo, é porque você estava vibrando mal no momento que você se aproximou de um corpo para se formar. Tenha consciência disso, mas a gente pode mudar tudo. No momento que você está encarnado aqui, se torna mais fácil até de você modificar esse padrão, porque você está numa dimensão um pouco mais baixa, então você vai sofrer algumas mudanças, mas também energeticamente você está mais denso, mais fácil de manipular teu corpo energético. Meio complexo, mas é por aí. Então, se você nasceu mal, nasceu com dificuldades, seja lá o que for, você tem toda a chance daqui você conseguir mudar, mas depende de você, sabe, da sua capacidade. E não pense que isso é um castigo. Não é castigo, não é, por misericórdia eu vim assim, então eu tenho que resgatar assim. Não. No momento que você foi atraído aqui para a Terra para você reencarnar, você estava vibrando de acordo com aquele lugar, de acordo com aquelas pessoas onde você reencarnou. Então observa o que está ao seu redor e modifica o que você sente que não está legal. Luta para mudar aquilo que não está legal. Então, a gente só consegue sair desse círculo, né? Dessa coisa da gente estar reencarnando no mesmo lugar, sempre os mesmos problemas, no momento que a gente muda a nossa frequência, que a gente muda o nosso padrão vibratório. Não tem como. Não existe mágica. Senão você vai continuar reencarnando aqui, sempre atraído pelas mesmas condições, porque você vibra assim. Então tem que procurar mesmo modificar. Os nossos pensamentos, a maneira como a gente pensa, já foi provado que isso influencia no nosso padrão molecular. Vai alterar o padrão de vibração das nossas células. Então a gente tem que procurar manter o padrão num nível mais acelerado para cada vez mais a gente ser atraído para lugares onde reine mais a paz, tenha mais tranquilidade. Você há de ouvir que as pessoas que nascem nas comunidades, de certa forma, o que a gente tem dentro de uma comunidade? Em geral, vamos ver, a maioria das pessoas ali vivem com medo, né? Medo do tráfico, medo da polícia entrar, medo... É um medo constante. Quem mora dentro de um núcleo, vamos dizer, numa favela braba, numa comunidade bem perigosa. Então esse espírito, na hora que está encarnando e que ele vai para ali, é porque ele está vibrando no mesmo padrão do medo. E ele é atraído por afinidade para aquele local ali. Então, se você tiver consciência de tudo isso, de como a gente realmente reencarna, como a gente é atraído para cá, você vai tentar ao longo da sua vida modificar aquilo ali, para que nessa vida mesmo você consiga sair daquele ambiente e numa futura você venha num ambiente melhor, né? Nós que encarnamos aqui no Brasil, de um modo geral, a gente tem um padrão até legal, tá? Perante os outros povos, porque nós não temos guerra. Tudo bem, vamos dizer, a gente não tem guerra, mas tem um povo danado, né? Tem uns governantes, filha da mãe. Mas, se a gente for ver, a nossa energia é uma energia bacana.
aquilo de dizer que o Brasil é a pátria do Evangelho e tal, a espiritualidade reconhece a nossa energia. Do lado de lá, não tem aquelas imagens que a gente vê da NASA, né? De quando passa assim na parte da Terra que está à noite, que vê aquela luzinha brilhando, aquelas imagens são lindas, né? Quando que eles tiram do espaço. É mais ou menos assim, no mundo espiritual, eles conseguem, quando eles olham o nosso planeta, eles conseguem, pelo nível de consciência, pela massa coletiva de pensamento de determinadas regiões, eles conseguem avaliar que tipo de energia está rolando ali. Se é uma energia um pouco melhor, qual a qualidade da energia. Né? E a gente é atraído para esses pontos da Terra por afinidade. Então, a gente aqui no Brasil, de certa forma, é tudo gente tranquila, viu? A gente não precisa se preocupar com relação a essa energia da guerra mesmo, da raiva, num modo geral, tá? Que isso é lógico que a gente está falando assim a grosso modo, né? Mas aí você tem, dentro mesmo do país, você vai ver núcleos mais pesados, aonde, se você for descendo mais, é como assim, você olha de fora, aí você tem energia geral do planeta, tá, do planeta não, do país, ele é meio azul clarinho lá, tá, tem paz ali naquele local, aí você desce mais um pouquinho, aí você vai chegando perto de um determinado estado, aí aquela energia já começa a ficar um pouquinho cinza. Aí você vai descendo, não, agora eu vou chegar perto de um determinado local. Vai mudando a energia. E aí você vai sendo atraído justamente para onde está vibrando igual você. Tá? Eu já fugi do assunto do evangelho, é terrível. Né? Bom, eu não sei, a gente já está aqui quase 1 hora. Eu estou ouvindo meu WhatsApp lá dentro, eu tenho que ir em Vargem Grande buscar minha filhota. Já são 8 e pouca, né? Então, daqui a pouquinho eu vou sair para buscá-la, mas eu espero ter ajudado um pouquinho. A Bia, oi Bia! Bia é a minha vizinha linda, que tem aqueles filhos maravilhosos que eu coloquei hoje. Hoje foi aniversário de um dos meninos dela, do Anderson. A gente passou o dia junto, né? Ai, beijo para Bia. Bom, era o que eu tinha para trazer para vocês, né? Eu acho que era importante, até eu estava muito tempo para falar sobre o Evangelho. Tem outros temas que eu vou revisar, eu estou começando a ver os vídeos, muita coisa eu gravei durante esses 3 anos, né? É engraçado que às vezes eu pego um vídeo antigo, aí escuto, eu nem lembrava de ter falado aquilo, então eu estou revisando as coisas que eu falei, tentando explicar melhor, porque é legal, né? Eu acho que tem temas que valem a pena a gente aprofundar mais um pouquinho. Então, estou fazendo isso. Eu vou até colocar essa live também, vou colocar lá no YouTube, para dar a oportunidade das pessoas também ouvirem, né? E é assim, eu acho que cada vez mais eu estou me permitindo ouvir também os conselhos, acreditando cada vez mais na espiritualidade, estou amadurecendo, estou crescendo junto com vocês, sabe? Isso é bacana, isso que eu faço não é só, não gosto nem quando me chamam de professora, mestre, que eu não sou, nós estamos aprendendo juntos, sabe? Isso aqui que eu estou falando, muitas vezes eu não estou falando por mim, eu estou sendo veículo. Então eu percebo, às vezes tem coisas que eu falo que eu vou me arrepiando, eu me emociono, então eu sinto que não sou eu. Aí depois eu assisto tudo para poder compreender aquilo que eu falei. Então é bem interessante, sabe? É uma caminhada juntos, eu acho que isso é que é legal, essa troca, né? Esse compartilhamento aqui juntinho, sempre tentando melhorar. E é isso que vai alterar o nosso padrão de vibração e que vai nos ajudar a mudar a nossa frequência e nos tornando cada vez melhores. Tá bom? Gente, obrigada aí de coração pela companhia, espero ter ajudado mais um pouco, né? E estamos juntos, tá bom? Beijos, uma semana maravilhosa para vocês, muito assim, com muita vitória, com muita coisa legal acontecendo na vida de cada um, tá? Beijos e fiquem com a luz.